O livro de Galatians capítulo 2. Depois de passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo também Tito. E, por causa de uma revelação, subi, e lhes declarei o evangelho que prego entre os gentios. Isso, porém, foi em particular, com os mais influentes, para que eu não corresse ou tivesse corrido em vão. Porém nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a se circuncidar. E isso por causa de falsos irmãos, que haviam se infiltrado, e entraram secretamente para espionar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos tornar escravos. A eles nem sequer por um momento cedemos a nos sujeitarmos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. E quanto aos de maior influência, o que haviam sido antes não me importa, Deus não se interessa na aparência humana, esses, pois, que eram influentes, nada me acrescentaram. Pelo contrário, quando viram que o Evangelho aos incircuncisos havia sido confiado a mim, assim como a Pedro, aos circuncisos, pois aquele que operou em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim para os gentios, e quando Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, reconheceram a graça que me foi dada, eles estenderam as mãos direitas de comunhão a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles aos circuncisos, sob a condição de que nos lembrássemos dos pobres. Isso também procurei fazer com empenho. E quando Pedro veio a Antioquia, estive contra ele face a face, pois ele devia ser repreendido, porque, antes que alguns que Tiago enviou chegassem, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, ele se retirou e se separou, temendo os que eram da circuncisão. E também com ele os outros judeus fingiram, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Mas quando vi que não estavam agindo corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse na presença de todos a Pedro: se tu, que és judeu, vives como gentil, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, que somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabemos que o ser humano não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois ninguém se justificará pelas obras da lei. Mas se nós, que buscamos ser justificados em Cristo, também nós mesmos somos achados pecadores, por isso Cristo contribui com o pecado. De maneira nenhuma, pois, se volto a construir as coisas que já destruí, provo que eu mesmo cometi transgressão. Pois pela lei estou morto para a lei, a fim de que eu viva para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Estou vivendo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e vivo a minha vida na carne por meio da fé no Filho de Deus, que me amou, e entregou a si mesmo por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é por meio da lei, logo Cristo morreu por nada. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações agradecidos, lembrados da graça que nos liberta do peso da lei. Ajuda-nos a permanecer firmes em nossa fé, abraçando a verdade do Evangelho que nos une em Cristo. Que possamos viver corajosamente nossa identidade como Teus filhos, amando os outros como Tu nos amaste, e nunca comprometendo a mensagem da salvação. Que Tuas promessas sejam a âncora de nossas almas. Amém.